Sejam bem-vindos ao canal Histórias Verídicas, um canal de narração humana de histórias reais extraídas do meu acervo de livros, revistas e jornais antigos, sem uso do chat GPT. Se gostou, inscreva-se. Vamos à história. 2 segundos para viver. De repente, o jovem Ron Gillis estava sendo inexoravelmente arrastado para as lâminas rotativas da serra mecânica. Que possibilidade teria de sobreviver? O acidente ocorreu no dia 16 de maio de 1975, numa serraria perto de Long Creek, no centro-leste de Oregon, Estados Unidos. Ron Gillis, de 23 anos, alto, espadaúdo e musculoso, tinha começado a trabalhar ali 3 semanas antes, em parte devido ao fato de a serraria ficar na orla da Floresta Nacional de Malheur, e isso lhe permitir levar a vida ao ar livre de que ele tanto gostava. Dinâmico e irrequieto, Ron sentia prazer na pesca e nos demorados passeios solitários pelas montanhas. Como tantos outros jovens, ele ainda não sabia qual o seu objetivo na vida. Tinha abandonado a universidade e tentara diversos empregos, mas nada parecia satisfazê-lo. Na tarde anterior ao acidente, Ron visitou seu cunhado, John Garinger, que também trabalhava na serraria. Em breve, a conversa derivou para assuntos relacionados com a profissão. Ron não gostava da tarefa que lhe fora destinada e consistia em fazer funcionar uma serra mecânica, máquina de grande potência, equipada com 8 lâminas rotativas de 35 milímetros, que cortavam enormes troncos em tábuas de 25 milímetros. Ele apreciava o trabalho duro, mas operar aquela máquina era muito monótono. O serviço se resumia em recolher as toras que saíssem da calha transportadora que os deslocava da oficina até a serra mecânica e em retirar os pedaços de madeira que emperrassem essa correia transportadora ou aquela que levava as tábuas à oficina. Ron ainda não deixara o emprego unicamente porque o dono da serraria concordara em transferi-lo na outra semana para um trabalho mais interessante. O dia seguinte, sexta-feira, seria o último em que Ron iria trabalhar com a serra mecânica. Por volta das 2h15 da tarde, ele trabalhava com a detestável máquina, desejando que passassem depressa as 2 horas que faltavam para a saída. Inesperadamente, a correia transportadora de tábuas estacou. Uma lasca de madeira, certamente empurrada pelas lâminas, fizera parar a engrenagem. Ron acionou os interruptores que cortavam a energia para as correias transportadoras, a de tábuas e a principal. Esta, no momento, ainda sem toras. Pensou que não seria necessário desligar também a serra mecânica. Para chegar à calha das tábuas, que estava fora do seu alcance, Ron subiu sob o conduto dos troncos, elevando-se assim mais 30 centímetros. Procurou, em primeiro lugar, lascas de madeira entre as tábuas menores, mas nada encontrou. Verificou depois várias ligações elétricas, porém todas pareciam estar em ordem. Ainda de pé sobre a calha principal, acionou um botão que julgou ser de emergência, para pôr em funcionamento ou fazer parar a correia transportadora. Tarde demais, verificou que se enganara. Imediatamente, a correia onde estava de pé entrou em movimento, fazendo-o cair de costas. 2,5 metros de distância, ou 2 segundos, separavam seus pés das afiadas lâminas que continuavam a girar. Com um gesto reflexo instantâneo, Ron agarrou-se às guardas laterais de aço que serviam para proteger os operários dos pedaços de madeiras que saltavam da máquina e, ao mesmo tempo, ergueu as pernas na vertical. Olhando por entre o V das pernas levantadas, viu as lâminas brilhantes a 7 ou 8 centímetros do assento de suas calças. O movimento da correia transportadora, que deslizava rapidamente sob as costas de Ron, tentava arrastá-lo para a serra. Simultaneamente, as saliências de aço do alimentador, um dispositivo capaz de puxar troncos de 180 kg da correia transportadora,
para as lâminas da serra e intermitentemente enganchavam no cinto das calças de Ron. Este, em desespero, continuava agarrado às guardas laterais. Durante 2 minutos, talvez, a luta entre o homem e a máquina decorreu equilibrada. Ron sentia uma terrível tensão nas articulações dos braços. Pensou em gritar por socorro, mas sabia que seus gritos seriam abafados pelo estridente ruído da serra. Sabia também que a qualquer momento os operários da oficina poderiam começar a lançar troncos na correia transportadora. A primeira tora que surgisse iria implacavelmente empurrá-lo para as afiadas lâminas rotativas. Com a deslocação de ar provocada pelo movimento das lâminas fazendo abanar suas pernas, Ron deslocou ligeiramente o pé esquerdo para um lado e sentiu uma peça metálica saliente do encaixe da serra. Se ele pudesse forçar a ponta de seu pé de encontro ao encaixe, o balanço adquirido iria permitir-lhe impulsionar-se para trás e libertar-se do alimentador. Depois, talvez conseguisse passar uma perna sobre a guarda lateral da calha, com 55 centímetros de altura, e rolar dali para fora. Com precaução, pressionou a extremidade do pé contra o metal. O que aconteceu a seguir permanece uma incógnita. As lâminas da serra devem ter tocado o salto do sapato de Ron, ou seu pé pode ter escorregado da peça metálica. Ele não sentiu dor nem teve qualquer outra sensação. Apenas se recorda de, subitamente, ser atingido por fragmentos de ossos e carne e de ter ficado com a vista obscurecida pelo próprio sangue. Continuou a lutar, sem largar as mãos e esforçando-se por manter-se consciente. Então, inesperadamente, sentiu que podia mover-se. Arqueou as costas e levantou as nádegas do rolo alimentador. Fez deslizar as mãos para baixo, nas guardas de aço, e segurou-se na borda da calha. Ainda sem poder enxergar, afastou-se da serra mecânica e tentou pôr-se de pé, mas as pernas não obedeciam. Com auxílio dos braços, procurou içar-se. Fez várias tentativas, até que finalmente se libertou da correia rolante. Sentou-se no rebordo da calha e passou o braço pelo rosto para limpar os olhos. Olhou para baixo. Não viu as pernas, apenas cotos que terminavam a curta distância das virilhas. O sangue brotava em golfadas pelas artérias das coxas. A máquina vencera e decepara-lhe as pernas. Durante um instante, Ron pensou em jogar-se de novo na correia rolante e permitir que a serra completasse a sua destruição. Logo, porém, sentiu-se tomado de ódio intenso contra a máquina, contra o interruptor que acionara indevidamente e contra a irreparável perda que acabara de sofrer. Não! Que se danasse tudo, mas a máquina não iria ganhar. Conseguira escapar a ela, e agora iria lutar por viver. Levantou um braço e pressionou o botão que desligava a correia transportadora. Ao mesmo tempo, fez também parar a serra mecânica. Equilibrando-se na extremidade da calha, baixou ambas as mãos e estancou o fluxo de sangue, apertando os dedos contra as artérias que esguichavam sangue. Sentiu-se tonto e via desfilar em manchas escuras em seus olhos. Sabia que não podia perder a consciência. Se deixasse de pressionar os cotos, iria esvair-se em sangue até a morte. Alguém corria ao seu encontro. Depois ouviu exclamar: "Oh, meu Deus!" E percebeu o som de um vômito. Sentiu que começava a ficar inconsciente, mas reagiu. No interior do edifício principal da serraria, John Garinger escutou o grito de um operário mencionando qualquer coisa a respeito da serra mecânica. Para John, serra significava Ron, e saiu do edifício correndo. Chegou, viu seu cunhado com as pernas amputadas e, estupefato, perguntou aos gritos: "O que é que eu faço? O que é que eu faço?" "As dores", gemeu Ron. John tirou rapidamente seu avental de couro
e apertou a alça deste em volta de um dos cotos. Poucos minutos depois, um homem que chegara com uma caixa de primeiros socorros aplicou um torniquete no outro coto. Fora da serraria, havia uma ambulância, e um operário saiu veloz à procura de socorro. Ron jazia de costas, olhando o céu e respirando pesadamente. Enquanto os torniquetes eram apertados, as dores aumentavam de intensidade, e ele se debatia movendo a cabeça para um lado e para o outro, e suplicando: "Tirem esses torniquetes." "Não posso", respondeu-lhe John. "Você terá uma hemorragia." Ron virou-se para ficar de bruços, desejando por tudo o esquecimento da inconsciência. Um operário, pensando que ele perdera os sentidos, murmurou: "Não escapa." Ron virou a cabeça. "Vou me salvar, ouviu?" gritou. "Vou me salvar. Você pensa que eu escapei daquela maldita serra para morrer agora?" Em poucos minutos, os dois enfermeiros deitaram Ron numa padiola, meteram-no na ambulância, envolveram os cotos em gelo e dirigiram-se para o hospital mais próximo, a 65 quilômetros de distância. 2 horas e meia mais tarde, depois de receber uma transfusão de sangue de quase 4 litros, Ron deu entrada na sala de cirurgia para a laqueação das artérias dos cotos. Passados 18 dias, foi transportado para a casa de seus pais em La Grande, Oregon. Durante o tempo em que esteve hospitalizado e ainda algumas semanas após o seu regresso à casa, sofria medonhos pesadelos com a morte. Sempre que acordava apavorado, pensava que talvez a serra mecânica tivesse também sido um pesadelo, mas quando procurava as pernas, reconhecia a realidade. Durante os 9 meses seguintes, Ron, depois de receber pernas artificiais, esteve num centro de reabilitação aprendendo a andar de muletas. Ainda lhe é penoso usar a prótese por longos períodos, pois os cotos continuam extremamente sensíveis e a mais leve pressão provoca-lhe violentas dores. Ron tem tido reuniões com o conselheiro vocacional Charles Fox, tentando encontrar um objetivo para o seu futuro. Ron realizou uma tarefa enorme, sobrevivendo a uma experiência demolidora, afirma Fox. Em poucos segundos, passou da independência à sujeição, da autonomia de um corpo robusto a uma terrível invalidez, mas nunca se lamentou nem demonstrou amargura. Alguns meses após o acidente, Ron já pescava, sentado em sua cadeira de rodas. Tenciona comprar um triciclo motorizado e voltar a passear pelos caminhos da montanha de que tanto gosta. Resolveu também reingressar na universidade. "O que me aconteceu foi uma tragédia", diz Ron. "Nos primeiros meses, frequentemente, ficava deprimido e colérico. Charlie Fox dizia-me que o acidente deveria ter me dado algo em troca de tudo aquilo que me tirara. Naquele tempo, eu não queria ouvir essas conversas fiadas. Eu tinha, na verdade, ganho realmente algo. Antes do desastre, não tinha nenhum objetivo nem qualquer ambição na vida, mas agora quero auxiliar meus semelhantes, tornar-me conselheiro vocacional e trabalhar para os deficientes. O acidente expulsou-me do meu velho mundo e forçou-me a olhar para um outro que nunca me havia interessado. Penso que agora poderei ser útil de alguma forma neste novo mundo."